Fala galera! Aqui é o Soba de novo. E eu tenho uma pergunta. Você consegue realmente entender o quão forte é Satoru Gojo? Vou explicar suas técnicas. Uma por vídeo, então entra aí e me segue para saber quando sair sobre as outras técnicas. Eu tenho certeza que você terá outra visão sobre as técnicas de Jujutsu ao fim desse vídeo. Primeiro introduzirei o conceito físico por trás da técnica e depois explicarei como Satoru, de maneira genial, adapta isso para sua técnica inata. Então vocês irão perceber o quanto Jeje, autor de Jujutsu, é uma pessoa insana. As técnicas de Satoru Gojo são inspiradas em conceitos físicos, e o ilimitado não é diferente. Vemos muitos vídeos explicando que se trata do intervalo infinito entre dois números, mas isso está errado. O autor simplifica a técnica utilizando o paradoxo de Zenão, também conhecido como Aquiles e a tartaruga, como exemplo. Mas a habilidade de Gojo está ligada à aceleração do objeto. Explico. O infinito, o azul, o vermelho e o roxo são habilidades relacionadas ao espaço. Se tratando do infinito, nessa habilidade Gojo desacelera o objeto, mas isso é simplesmente um fruto da genialidade de Satoru. Se liguem nisso. Vamos começar pelo primeiro conceito, velocidade instantânea. Sua definição é: velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo. Ainda está complicado? Pense no seguinte: como eu explico matematicamente o exato momento em que um carro colide com um poste? Ou que um soco atinge o rosto de um lutador? Esse exato momento é dado pela velocidade instantânea. Explicando melhor, a média da velocidade é obtida ao decorrer do tempo, mas nunca em um único instante. A velocidade média é dada pela variação da distância, ou melhor o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo que ocorreu esse deslocamento. Antes de continuar, curte e segue aí, porque o Soba também te ajuda a ir bem nas provas. Risos. Continuando. Vamos supor que eu pegue essa variação em intervalos de tempo cada vez menores, até chegar bem próximo de zero. Sim, teremos um valor cada vez mais próximo desse instante. Nós chamamos isso de limite. E esse é o primeiro conceito. Mas como podemos fazer isso matematicamente? Primeiro precisamos saber o conceito de derivada, muito resumidamente, como y varia de acordo com x. Nos podemos considerar y como espaço e x como tempo, por exemplo. Antes de continuar, tem toda uma demonstração matemática por trás disso, mas isso aqui é para ser um vídeo simples, então pularei para a aplicação. Que nesse caso, é o que importa. Utilizaremos aqui algo relativamente simples, derivada de polinomios. Bem resumidamente, vamos supor que nós temos uma variável x elevada à terceira potência. Para derivá-la precisamos simplesmente dar um tapa nesse expoente para baixo, fazendo ele passar a multiplicar x, ou seja, passa a ser 3x, então nós vamos lá em cima e subtraímos por 1, logo o expoente passa a valer 2. Logo, o resultado da derivada de x elevado à terceira potência será 3x elevado ao quadrado. Mesma lógica com x elevado ao quadrado, que passaria a valer 2x. Então, estamos ok com essa parte de derivadas de polinomios, correto? Agora vamos voltar para a física. Lembrando que em física nunca estudamos um objeto em si, mas sim a interação dele com outros objetos e com seus arredores. Por isso eu falei tanto sobre como y varia de acordo com x ou o deslocamento varia de acordo com o tempo. Por isso a importância de derivadas. Voltando à velocidade instantânea. Como havia dito, ela é a variação do espaço, com relação ao tempo. Eu vou fazer uma pergunta direta, não precisa quebrar a cabeça, só sejam pacientes. Qual a velocidade do punho de Toji no exato momento que ele acerta um porradão no Satoru? Isso aqui é velocidade instantânea, é diferente de perguntar a velocidade com que Toji se aproximou de Gojo. Percebeu? Na primeira eu quero saber aquele exato momento, na segunda eu quero a velocidade média naquele intervalo de tempo entre ele sair da posição dele e chegar no Gojo. Mas como eu consigo essa bagaça? Aqui que entra a brincadeira que o autor fez com equações de segundo grau. Vamos supor que nós tenhamos um gráfico do espaço em relação ao tempo, que é representado pela seguinte função: S é igual a 2 mais 5t mais 2 vezes t elevado ao quadrado. Então vamos lá, mais uma vez, velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo. Certo? Então é só tirar a derivada dessa função que você terá a velocidade instantânea. Então vem comigo tirar essa derivada. Vamos lá. Aqui no começo da fórmula temos 2, certo? Que ficará o seguinte: derivada de constante é zero, como o número 2 não varia. Ou seja, uma constante, a derivada dele é zero. Agora temos 5t. Ou seja, 5 vezes t elevado a 1. Se nós descermos o 1 e subtrairmos lá em cima por 1, teremos 5 vezes t elevado a zero. Toda variável elevada a zero é 1.
logo ficará 5 vezes 1 que é 1. Aqui temos 2t elevado ao quadrado, descendo 2 para baixo e subtraindo lá em cima, teremos 2t vezes 2, que dá 4t elevado a 1, que é a mesma coisa que 4t. No fim da derivação teremos a função para velocidade instantânea, 5 mais 4t. Esse t é o momento exato que o impacto acontece. Qual é a sacada? Isso mesmo. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. De forma mais simples, a mudança da velocidade conforme o tempo passa. Lembra como pegamos essa variação? Isso mesmo, derivada. Se nos derivarmos essa função que conseguimos, da velocidade instantânea, 5 mais 4t, nós teremos aceleração instantânea. Vamos lá. 5 é uma constante, logo sua derivada é zero. E 4t seria a mesma coisa que 4 vezes t elevado a 1. Derrubaríamos o 1 e ficaria 4 vezes t elevado a zero. Toda variável elevada a zero dá 1, então temos 4. Logo, essa seria a aceleração nesse exemplo que dei de função do espaço pelo tempo. Satoru manipulando o espaço, naquela primeira relação que propus, como no exemplo, S é igual a 2 mais 5t mais 2 vezes t elevado ao quadrado. Ele consegue por consequência manipular a aceleração dos objetos que interagirem com ele. A equação horária do espaço é representada por S é igual a S inicial mais V inicial vezes t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. Lembrando que S é o espaço, V é a velocidade média, A é a aceleração e t o tempo, nessa fórmula. Se colocarmos os valores da função que dei de exemplo aqui, o S inicial seria 2, a velocidade inicial seria 5, o tempo seria 10, e a aceleração seria 4. Então Gojo não consegue manipular a aceleração de um objeto de maneira direta, mas consegue manipular o espaço nessa equação. No exemplo que dei, se ele manipular o espaço na igualdade, levando em conta que o tempo não será alterado, porque Gojo não pode voltar no tempo, motivo pelo qual o espaço inicial continuará o mesmo. A aceleração será obrigada a mudar para satisfazer a igualdade. Na prática aconteceria o seguinte, o cabeça de vulcão vai dar um soco no Gojo. Vamos fingir que a função do espaço seja a que dei de exemplo. Para desacelerar o vulcãozinho, o Satoru muda o espaço, que está representado por S na função, para 52. O que aconteceria levando em conta as considerações que fiz anteriormente, seria 52 é igual a 2 mais 5 vezes 10 mais A, vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por 2. Fazendo a resolução daria 52 vezes 50, A, é igual a 52. Passando 52 para o outro lado teremos 50, A, é igual a 0. Dividindo os dois lados por 50, teremos A igual a 0. Mas ele continuaria com a mesma velocidade, tendo apenas o atrito do vento desacelerando ele. Mas para pará-lo, Gojo precisa apenas manipular a igualdade para que a aceleração seja o mesmo valor da velocidade, mas com o vetor contrário, para ficar mais simples, com o valor negativo. Então façam essa mesma conta que fiz com S sendo igual a menos 198. Isso mesmo, aqui no exemplo a velocidade é 5. Se ele deixar S sendo menos 198, a equação forçaria a aceleração a ser menos 5, ou seja, ele desaceleraria totalmente o adversário. No entanto, utilizar isso durante a batalha desgasta muito do cérebro do usuário, porque para chegar ao resultado e manipular sua habilidade de maneira tão precisa ele iria utilizar os 6 olhos com muita intensidade. Mas Gojo é brabo e sabe a técnica reversa. Você sabe como funciona a técnica reversa? Se quiser que eu faça um vídeo explicando as maneiras que Gojo já utilizou e outras maneiras que ele pode utilizar e não vimos até agora, deixem aí nos comentários. Não esquece de me seguir. E deixar a curtida também.